Olá, aluno, prezado aluno, prezada aluna, você que está acompanhando esse conjunto de aulas aqui disponíveis no nosso curso, na nossa disciplina. Vamos gravar aqui a terceira aula em que nós vamos bater um papo acerca da atividade física e deficiência visual. Vamos comentar alguns aspectos, alguns conceitos e alguns contextos. Lembrando novamente, repetindo sobre essa questão dos recortes que eu trago aqui para você, esses recortes têm relação com o que a literatura descreve para nós, bem como as vivências do meu cotidiano, além dos diversos achados científicos disponíveis para os nossos estudos. São recortes que vão te ajudar a conhecer brevemente esse aspecto, para que você possa avançar ali no desenvolvimento dos seus estudos na área da educação física adaptada. Ok? Então, vamos lá? Trazendo aqui mais um recorte interessante para o nosso debate, em que eu comento a seguinte questão. O professor de educação física deve buscar um diagnóstico adequado para os alunos dos quais ele atende, né? Então, buscando o diagnóstico, conteúdos científicos adequados, sobretudo para prescrever exercícios e atividades que atendam de forma efetiva aquele público. Eu sempre bato na tecla com os meus alunos, buscar conteúdos científicos e literaturas que possam ajudá-lo a fazer, projetar, planejar intervenções que sejam realmente efetivas, ok? Então, eu trago mais algum fragmento do Monster e Almeida, lá em 2008, que eles falam a seguinte questão, olha só, veja bem, ao pensarmos em planejar um programa de atividade física voltado a pessoas com deficiência visual, surge uma inevitável sensação de segurança, isso é natural, né? Ficarmos inseguros, sobretudo por não conhecermos profundamente esse cenário. Mas essa insegurança ela acaba nos motivando a buscar informações para que nós possamos respaldar a nossa prática pedagógica. Então, fica aí esse direcionamento importante. Insegurança todos nós teremos, aquele frio na barriga, especialmente no momento em que nós nos deparamos com essa missão de educar indivíduos no contexto da educação física adaptada. Tá certo? Então, é importante que a gente continue buscando conteúdo e, de fato, lembre novamente a questão do público, né? Quem é o público que nós estamos atendendo? Então, isso é uma questão que eu sempre faço no meu dia a dia, porque, inclusive, fugindo um pouco da questão da educação física, mas produtos e serviços é muito comum que estes sejam lançados, inclusive cursos também, sem que nós saibamos, de fato, quem são as pessoas que compõem o nosso público. Então, imagine você fazer uma intervenção, apresentar um conteúdo para um público que não tem relação com aquele conteúdo. Não é o público específico, não é a persona, né, que nós chamamos, que deveria receber aquele conteúdo. Tá? Então, pense constantemente no seu público, sobretudo esse recorte que nós fazemos aqui, que tem relação com a deficiência visual. Se você for lidar com esse público, é importante buscar essas orientações para compreender como melhor lidar com esses indivíduos. Então, a simples utilização de óculos ou lentes de contato não é suficiente para caracterizar um indivíduo ali com uma deficiência visual, né? Então, perceba que o processo ele é muito mais complexo, existem literaturas que tratam sobre o tema, então é importante que a gente entenda basicamente esse contexto. Então, o Monster e o Almeida, lá em 2008, esses professores destacaram para nós que a deficiência visual ela é caracterizada pela perda parcial ou ainda a perda total da capacidade visual do sujeito, em ambos os olhos, levando o indivíduo a uma limitação em seu desempenho habitual, sendo que uma avaliação deve ser realizada após a sua correção óptica ou ainda cirúrgica. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele traz essa caracterização acerca das questões relacionadas à lesão nos olhos do indivíduo e a importância do acompanhamento. Obviamente, o professor de educação física tem os seus devidos limites,
né? Esse acompanhamento ele é médico, entretanto, nós observamos ali, fazemos inferências no contexto da sala de aula e dos espaços de intervenção sobre como está a saúde daquele indivíduo e quais são as limitações que eles apresentam, né, ao longo das vivências das nossas aulas de educação física adaptada. Então, os professores apresentam muito bem essa conceituação que nos ajudam a compreender esse fenômeno. Então, aqui, as perdas visuais. As perdas visuais ao nível de órgãos são variáveis, há diversas variações, né, condicionadas aos déficits nas funções visuais que podem levar ao impedimento ou à deficiência visual. Então, a deficiência ela pode ser completa, ela pode ser parcial, ela pode ser momentânea. Então, há um conjunto de enfermidades que podem acometer ali a visão do indivíduo. Eu trago aqui também um quadro da professora Gonçalves, lá em 2012, que ela estabelece alguns aspectos relacionados à perca ali da visão do indivíduo, né? Aspectos da perca visual. Então, eu tenho aqui as questões relacionadas ao órgão visual e também à pessoa. Então, nessa primeira coluna, eu elenco a seguinte questão: há uma mudança estrutural ou anatômica na visão do indivíduo, há também uma mudança funcional no nível do órgão, né? Doenças, ferimentos, deficiências, funções visuais podem ser medidas quantitativamente, ou seja, uma inferência a respeito da acuidade visual desse indivíduo. Então, são alguns aspectos que têm relação com esses indivíduos e que podem ser apresentados dependentes da saúde, da visão desse sujeito. Então, essas particularidades podem ser evidentes aqui no órgão visual do indivíduo. E, no que diz respeito às características das pessoas acometidas por essa perda, então nós temos aqui as questões relacionadas à alteração das diversas habilidades do indivíduo, pode ser acometido por algumas incapacidades também, a própria questão da visão funcional descrita qualitativamente, ou seja, ele pode perder a habilidade na realização de diferentes leituras, pode também ter um impacto das consequências econômicas e sociais, inclusive também nas questões voltadas para o contexto da vivência da educação física, por conta dessa doença, ou ainda desvantagens em diferentes aspectos das suas vidas. Sobretudo na prática das manifestações da cultura corporal, que é o que eu comentei nas aulas anteriores. Então, se essas não forem adaptadas, conforme esse público especificamente, esse indivíduo acaba levando uma série de desvantagens e ainda apresentando uma série de incapacidades que lhe colocarão para baixo, fora do processo inclusivo que nós tanto falamos aqui no contexto da educação física adaptada. Tá bom? Então, isso aqui são apenas alguns achados que eu trago aqui para que nós percebamos a importância desses achados aqui sobre o órgão visual e as características que acometem as pessoas com perda visual. Tá bom? Então, mesmo usando recursos óticos especiais e passando por uma intervenção cirúrgica, alguns indivíduos continuam com a capacidade visual severamente comprometida, tá certo? Sendo consideradas pessoas com deficiência visual. Assim como diferentes tratamentos médicos, obviamente, nem todos os indivíduos terão sucesso pleno ao receber esse tratamento. Nós gostaríamos que todos fossem recuperados de forma precisa 100% das vezes, mas isso não é o que acontece em alguns casos. Então, o indivíduo se submete a tratamento, usa óculos especiais, mas pode sim ter uma perca severa da sua visão, tá bom? Então, aqui, a condição, no que diz respeito à correção ótica adequada, pode conferir ao indivíduo uma condição visual ideal. Então, é importante que nós busquemos os devidos tratamentos médicos, nos apoiemos nas tecnologias existentes, nos métodos, nas técnicas
que, de fato, possam favorecer a nossa visão. E por que eu estou comentando isso, né? Porque faz parte do nosso bojo de atividades, enquanto professores da educação física, pensarmos na qualidade de vida do indivíduo. Então, por mais que nós não sejamos os médicos que iremos fazer os devidos manejos, né, as interferências, obviamente, cirúrgicas, nós temos essa visão enquanto indivíduos que buscam ali a intervenção, a inclusão do sujeito e, eventualmente, a sua qualidade de vida, o seu lazer, a sua saúde, a sua boa vivência em sociedade. Então, cabe a nós refletirmos sobre esses aspectos aqui no contexto da educação física adaptada. Então, olha só, a respeito sobre essa questão, eu trago também alguns comentários acerca dos esportes paraolímpicos, né, presentes aqui no Brasil. Então, no Brasil e também a nível mundial. Então, por que eu estou comentando sobre os esportes paraolímpicos? No sentido de trazer esse recorte, aprofundar, né, comentar sobre esses contextos que têm relação com esses indivíduos, para que você compreenda de forma geral que esses esportes podem ser, né, adaptados para o seu contexto de sala de aula, para o seu contexto ali de intervenção pedagógica, tá bom? Então, aqui, no Brasil, entre os esportes paraolímpicos praticados por pessoas com deficiência visual, por exemplo, eu tenho alguns desses esportes que são clássicos, muito bem aceitos, no caso, o judô, a natação, o atletismo. Eu gosto muito de atletismo, já fui professor de atletismo. O goalball, o ciclismo, o futebol, a equitação, enfim, são todos esportes que são adaptados para receber os indivíduos com problemas visuais. Tá certo? Então, aqui, embora ainda não regulamentada a prática das seguintes modalidades, elas ainda são bastante difundidas, né? O xadrez, beisebol, lutas, vela, esqui aquático, chowdown, patinação, canoagem, remo, corrida de orientação, montanhismo, entre outros esportes ao ar livre. Então, pense bem, mesmo que os esportes não tenham uma devida regulamentação, como esses esportes podem ser adaptados para a sua realidade. Você oferece educação física adaptada em um ambiente mais seco, aqui como Brasília, um ambiente de cerrado, um ambiente de mata atlântica, um ambiente de chuvas, ambiente de frio, um ambiente montanhoso, enfim, são espaços diversos que poderão receber esportes à luz das suas devidas características que, uma vez adaptados, podem plenamente atender ali os indivíduos que tenham o devido interesse naquele esporte e naquela prática específica. Tá? Então, eu trago aqui mais algum apontamento em que nós comentamos que a prática do esporte deve transcender a questão da metodologia, considerando também a sua função educacional e social. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós apresentamos, lembrando das questões conceituais, né? Apresentamos as características dos esportes, as regras, o esporte enquanto objeto de espetáculo, isso é importante que as pessoas saibam também, os métodos, a metodologia como aquele esporte é empregado, porém, eu devo superar essa visão, no sentido de não percebê-la apenas sobre o viés literalmente competitivo, né? Mas no sentido de entendê-lo como um método, uma possibilidade para que as pessoas, de fato, avancem na vida, né? Sejam educadas e consigam ali se localizar, serem compreendidas enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade dinâmica, a uma sociedade que, de fato, tem uma série de características variadas. Então, esse fragmento aqui é muito interessante, né? Temos que transcender essa visão meramente do esporte de alto rendimento para que o indivíduo, de fato, viva um contexto muito mais inclusivo no seu cotidiano. Então, eu tenho aqui também mais alguns apontamentos que são importantíssimos, tá? Para nós. A visão, ela é uma fonte primária para a compreensão do mundo, ok? Então, a visão, ela motiva,
o deslocamento do indivíduo e promove a exploração de objetos. Então, imagine os desafios para aquele que tem dificuldade de enxergar algo, como deve ser a sua vivência ali no cotidiano em sociedade. Tá certo? Então, o desenvolvimento motor não é mais lento nas crianças cegas, mas a falta de motivação ou a motivação pelo deslocamento se dá devido à ausência da entrada de informação visual. Então, perceba, nos estudos da aprendizagem motora, do aprendizado, do crescimento e desenvolvimento motor, nós sabemos ali que um conjunto de habilidades e de atividades que gerem movimento são essenciais para os indivíduos. Então, imagine as limitações que um indivíduo que tem uma visão comprometida pode sofrer no momento do seu desenvolvimento motor. Certo? Então, uma vez que nós estimulamos os indivíduos, eles poderão ter ali resultados significativos no seu crescimento, na sua aprendizagem motora. Tá certo? Essas crianças normalmente apresentam alterações no desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor. Então, crianças cegas, elas podem sim, né? Pessoas que têm esse problema visual podem apresentar ali alguma alteração durante esse desenvolvimento e cabe a nós estimularmos esse sujeito para que ele tenha as chances mínimas de se desenvolver plenamente. Então, nós precisamos adequar, adaptar as nossas estratégias, novamente lembrando os nossos recursos pedagógicos, para que as pessoas que tenham essa limitação, tenham a baixa visão, se estabeleçam em condições ideais e também adequadas e de igualdade com outras pessoas, para que eles consigam ser incluídos no ambiente do qual fazem parte. Então, cabe a nós também pensarmos muito bem sobre essa questão. Ok? Ocorrem diferenças no desenvolvimento sensório, motor e perceptivo do indivíduo com cegueira. Então, obviamente, já que o órgão, o olho ali, né, as suas funções vitais estão comprometidas, pode ser que o indivíduo, de fato, tenha dificuldade nessa questão do sensório motor, dessa questão da localização espacial, que deve ser estimulada ao longo do contexto da vida e do desenvolvimento daquele sujeito. Então, a estimulação oferecida por meio de outros sentidos pode diferenciar a condição de cada pessoa com cegueira ou baixa visão na sociedade. Então, a palavra da ordem aqui, é estimular, né? Estimular e adaptar as circunstâncias para melhor atendimento desses indivíduos. Então, cabe aqui também nós contarmos com o apoio, obviamente, na medida do possível, dentro das limitações da nossa escola, do nosso espaço de intervenção, com colegas tutores ou ainda professores, voluntários, pessoas treinadas que estão estudando conosco nesse contexto da educação física adaptada, para que ajudem, ofereçam comandos ali, apoiem comandos sinestésicos e também auditivos aos alunos com deficiência visual. Então, todo acompanhamento, orientação e a motivação poderá ser bem-vindo para esses indivíduos em formação. Ok? Utilizar equipamentos especializados, como bolas sonoras ou campainhas, ou ainda estratégias que de fato consigam ajudar o indivíduo nessa localização, se mostra como essencial. E também o serviço de um professor assistente, né? Instrutor de orientação, instrutor de mobilidade, uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, fisioterapeuta ou ainda especialista nessa área da baixa visão, da cegueira, que podem ajudar o professor de educação física a compreender melhor esse cenário. Então, no caso desse profissional, a gente pensa em incluir um aluno com deficiências múltiplas, né? Ou seja, o profissional ele vai abarcar esses indivíduos a partir das suas diferentes deficiências, sobretudo buscando esse trabalho conjunto junto ao professor de educação física, nesse contexto da educação física adaptada. Sabe-se sim das nossas dificuldades culturais, né? Nem todas as instituições possuem
essas possibilidades, mas cabe a nós observarmos cada uma das possibilidades, né? E tentarmos minimamente envolver outras pessoas nesse processo de construção coletiva e colaborativa. Então, tem um outro ponto aqui que eu destaco, que é preciso pensar na compreensão do desenvolvimento, identificação das necessidades e também na seleção do conteúdo. Olha que fragmento interessante. Eu tenho que ter clareza sobre aquele público, sobre os objetivos que eu pretendo com aquele público, identifico essas necessidades, quais são elas para aquela faixa etária, para aquelas limitações, para aquelas condições que aquele sujeito apresenta e vou selecionar conteúdos. Lembrando, novamente, que os conteúdos são balizados ali na literatura, nos achados científicos, nos artigos e também nas vivências, né? Que são muito ricas, tanto as nossas vivências, as suas vivências, ou de colegas de trabalho, pessoas que queiram trocar estas ideias conosco acerca desses diversos conteúdos. Então, em termos de conteúdos, programas de atividade motora adaptada não se distinguem dos programas convencionais. Portanto, o processo de ensino e aprendizagem pode se diferenciar quanto às adaptações do espaço físico e de recursos materiais, a utilização de mecanismos de informação e modificação de regras. Então, esse termo aqui é muito interessante, né? Estes programas não se distinguem, ou seja, eles são idênticos, tanto para pessoas ditas normais, quanto para esses indivíduos que têm essas limitações. Mas, obviamente, sabemos que é preciso adaptar para que eles sejam incluídos. Mas, dependendo da situação, não é necessário fazer uma adaptação totalmente radical. Então, esse também é um fragmento interessante que nos ajuda a pensar de que pessoas com algumas limitações podem viver muito bem com outras pessoas que não apresentam limitações parecidas como estas que eles apresentam, né? Então, mas nós temos liberdade ali de fazer essas devidas adaptações. Material, espaço físico, regras, tempo e assim sucessivamente. Então, o que eu chamo a atenção aqui, né? Reflita constantemente sobre o uso de estratégias e diversos recursos que você pode lançar a mão para envolver o indivíduo, para despertar o seu interesse, para que ele sinta-se pertencente àquele contexto, a fim de obter um amplo desenvolvimento. Tá? Então, quais recursos e estratégias você pode utilizar? Então, aqui eu comentei brevemente, né? Equipamentos, materiais sonoros, apoio de outros profissionais, monitores, professores, colegas, dependendo do seu contexto, estagiários, né? E assim sucessivamente. Então, pense sempre, né, num aspecto contínuo essa questão das estratégias e dos recursos que vão te ajudar muito nesse contexto da educação física adaptada. Então, pense constantemente sobre como propor atividades motoras e esportivas voltadas a essas pessoas com deficiência. Novamente, né? Como propor essas atividades? Quais atividades esportivas podem ser implementadas para esse sujeito? E ainda mais, quais manifestações, para além do esporte, né, manifestações essa da cultura corporal do movimento, podem ser adaptadas para esse sujeito? Então, é o desafio que nós temos que pensar sobre como lançar mão ali nas nossas aulas de educação física. Tá bom? E um outro ponto que eu chamo a atenção, já que a gente pode lidar com essas pessoas com limitações de visão, é que nós deveríamos ali se dirigir a esse aluno com deficiência, chamando esse sujeito pelo seu nome, tá certo? Ele não está vendo a gente, mas estabelecer esse rapport. O que é esse rapport? Esse contexto de diálogo, de confiança, para que esse indivíduo saiba que você conhece ele e que ele, de fato, pode contar com você para orientá-lo, tá bom? Peço para que você também procure antecipar verbalmente suas ações, para não surpreender ou assustar o aluno. Então, dependendo da limitação desse indivíduo, é importante que você dite
faça ali as especificações do que você está desenvolvendo, tá antecipando de forma verbal todas as suas intervenções no momento que você estiver interagindo com aquele indivíduo, tá bom? Então, é algo importante ser levado em consideração. Outro ponto, se em algum momento você precisar tocar nesse aluno, avisa ele. É importante avisá-lo, né, de que você irá tocar no ombro, no braço, né, para que você não pegue esse indivíduo desprevenido. Então, essa é uma prática interessante que poderá aumentar este contexto de diálogo, de desenvolvimento e de segurança, de confiança do aluno para com você, professor. Certo? Então, aqui as suas contribuições são atividades para o desenvolvimento global do indivíduo, por meio da oferta, situações de ensino comprometidas com a formação social. Então, isso também é um fragmento fundamental, né? Nos comprometermos com a formação desse indivíduo social. Obviamente, a gente vai trabalhar o locomotor, o cognitivo, o afetivo, mas pensando nessa inserção social, nessa formação do indivíduo enquanto cidadão por meio das nossas práticas e dos conteúdos que estão sendo ofertados para ele, tá bom? É importante você pensar sobre isso. Em relação à distribuição e ao posicionamento dos alunos ali no seu espaço físico de trabalho, é interessante intercalar ali, né, as pessoas com ou sem deficiência visual, ou ainda pessoas cegas com baixa visão, e que busque favorecer a interação e a participação de pessoas com ou sem limitações visuais. Isso é uma estratégia interessante que faz todo o sentido no momento das intervenções. Ok? Um outro ponto é, enquanto os alunos desenvolvem ali um razoável domínio na relação corpo-espaço, já que eles estão se localizando ali dentro daquele cenário, é aconselhável que nós trabalhemos em círculos, em fileiras ou ainda em colunas, buscando este contexto de intercalar pessoas com ou sem limitação, tá bom? Visando ali, de fato, integrar esse sujeito e sempre buscar o sentimento de pertencimento ali daquele indivíduo dentro, né, participante daquela intervenção projetada por você, professor profissional da educação física. Então, aqui, olha só, em termos de conteúdo, os programas de atividade motora adaptada não se distinguem dos programas convencionais. Portanto, este processo de ensino-aprendizagem pode se diferenciar quanto às adaptações no espaço físico, tanto nos recursos, nos materiais, né, quanto na utilização de mecanismos de informação e de modificações de regra. Eu trouxe novamente esse argumento aqui de forma redundante para que nós possamos refletir sobre algumas palavras-chave. Então, algumas delas, não se distinguem. Então, os programas eles são comuns, obviamente adaptados, mas eles são comuns a pessoas com e sem limitações, tá certo? Diferenciação por meio da adaptação. Então, a educação física ela tem esse contexto muito forte, né? Geralmente os profissionais, os professores de educação física são indivíduos muito criativos, assim como nas diversas áreas do conhecimento, obviamente, mas nós temos esse contexto na educação física, né? Essa questão do adaptar, do lidar de forma célere com algum imprevisto que pode acontecer, que isso é natural, mas buscando, de fato, essa adaptação e essa integração do sujeito. Outro ponto interessante é a questão do espaço físico, né? Sabemos que nós vivemos aqui em um país de diferenças, né, e de dimensões continentais, o que acaba apresentando diversas facetas presentes ali na educação física e na educação física adaptada. Então, não deixe de ofertar as suas intervenções por conta de espaço. Nós sabemos que os espaços nem sempre são os espaços ideais, entretanto, você pode adaptá-los a partir das suas devidas modificações, dos recursos materiais que você dispõe, que também
podem ser que não sejam os melhores. Obviamente, eu estou pensando aqui nas diversas possibilidades, mas se você tiver ótimos materiais, explore-os ali de forma estratégica para obter ali os resultados que podem ser interessantes para os seus alunos. Tá certo? Então, para fechar a nossa aula, eu comento novamente para que você reflita sobre o uso de estratégias, ok? E dos diversos recursos para envolver o indivíduo e para desenvolver. Então, é um ponto que eu trago, que eu repito e que eu gosto de comentar, que são essas palavras-chave, né? Estratégias. Quais estratégias a educação física abarca, pode receber, que eu posso lançar a mão para formar um sujeito? Quais recursos que eu tenho? Tenho recursos abundantes, tenho recursos que eu preciso adaptar, tem materiais que precisam ser adaptados, né? Quais questões eu preciso levar em consideração? E envolver as pessoas e desenvolvê-los na medida do possível. Se nós fizermos, de fato, práticas, intervenções que levem em consideração essas diferenças, tratando o indivíduo com devido respeito, observando as suas limitações, as chances de envolvimento são muito consideráveis, né? São chances consideráveis de que o indivíduo, de fato, vivencie, goste e se desenvolva ali na sua aula de educação física adaptada. Certo? Então, espero que você tenha se apropriado desse conteúdo. Te convido a continuar os estudos aqui conosco. Aprofunde as suas leituras, revise o material didático e esse vídeo para que você, de fato, consiga compreender de forma ampla esse nosso debate. Te aguardo aqui na nossa próxima aula. Até logo!